Fala turma, beleza? Hoje no meu grupo a gente vai falar um pouco sobre as aplicações da radiação na agronomia, que essa área da física aí está relacionada com o nosso curso, beleza? Segue os próximos slides. Então, pessoal, essa parte aí que a gente está dando uma estudada agora, a gente sabe que a radiação ela desempenha um estratégico na agricultura moderna, que são diversos os seus usos, né? Tanto na parte elétrica, enfim, parte digital, né? De trator, drones agrícolas, enfim. A radiação, tanto na parte de energia solar, radiação também, e melhoramento genético, em áreas que vão estar sendo utilizadas na parte de radiação, né, da física. Então, mencionar alguns temas sobre. Então, turma, como primeiro tema, eu vou estar falando sobre o melhoramento genético, né, por montagem. E a gente sabe que a agronomia ela utiliza a física nuclear clássica e a física moderna para alterar estruturas. Nessa primeira parte que a gente tem decaimento radioativo e emissão alfa, beta e gama. Para gerar o melhoramento genético, utiliza fontes radioativas e artificiais, sendo frequentemente o cobalto 67, né? O conceito físico central é o decaimento nuclear, ou seja, o decaimento é a instabilidade nuclear, que são quando núcleos instáveis buscam instabilidade, emitindo partículas ou ondas eletromagnéticas, também pela radiação gama, que ela é mais utilizada na mutagênese, por ser uma por fótons de alta energia, ou seja, tem alta frequência e curtíssimo comprimento de onda. Assim, elétrica, nem massa de repouso, os fótons gama têm um alto poder de penetrar, atravessar tecidos vegetais densos e alcançar o núcleo das células das sementes. Radiação e interação da radiação com a matéria. Essa parte a gente pode mencionar tanto o efeito fotoelétrico, que é quando transfere toda a sua energia para um elétron interno de um átomo de célula, ejetando pares que em energias muito altas, o fóton interage com o campo elétrico do transforma em um par elétron-pósitron. E a consequência biológica ou física, né? Que esses fenômenos removem elétrons dos átomos das moléculas de água e de DNA da planta. Esse processo cria íons livres altamente reativos. E para terminar, pessoal, a gente vai ter a transferência linear de energia. Nessas a gente vai conseguir explicar entre duas, baixo LED e alto LED. Primeiro, a transferência linear de energia da física médica e nuclear, que mede a quantidade de energia que uma partícula ionizante transfere em unidade de distância percorrida. Nessas duas alternativas, a gente tem baixo LED, que raios gama dos fótons penetram e distribuem a ionização de forma esparsa e homogênea. Na mutagênese, ela causa quebras pontuais e limpas na dupla hélice do DNA, gerando mutações pequenas que podem ser benéficas sem destruir completamente a viabilidade da semente. A parte do alto LED, que eu falei, é quando transferem muita energia em um curto espaço e causam danos massivos e quebras severas nos cromossomos, matando a célula vegetal em vez de gerar uma mutação útil. Olá, pessoal! Agora, como uma aplicação da radiação na agronomia, eu vou falar da fotossíntese, que é um processo importantíssimo para as plantas, que sem a fotossíntese a gente não teria o crescimento nem o nascimento dessas plantas, né? E ele é muito importante, então a gente vai começar falando do que é um pouquinho a radiação e quais os raios que a gente observa. Então, a radiação é a transferência da energia do Sol por ondas eletromagnéticas, que ela geralmente é separada, né? São pequenos é, aglomerados de energia, de ondas, que é transmitido para o meio, que no caso a gente está falando da Terra, né? Então, a partir do momento que esses raios de luz atingem a Terra, eles chegam de diferentes formas e comprimentos. Aqui eu deixei exemplificado para a gente falar que é os raios gama, o raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho e ondas de rádio. O qual nas plantas é essencial e o que as plantas conseguem captar, que é a luz visível, a luz que a gente enxerga, e ela é tão importante para as plantas e ela é exclusivamente essencial para as plantas, o único raio de luz que é exclusivo das plantas, que ela ficou conhecida como radiação, radiação fotossinteticamente ativa.
Como eu tinha dito no último slide, os raios de luz eles vêm em pequenas partículas, né? Não é algo contínuo. Ela é pequenos feixes quebrados, vamos dizer assim, de raios de luz. Então aqui eu coloquei que, de acordo com a física quântica, a energia da radiação não é emitida de forma contínua, mas em pequenos pedaços chamados fótons. Aqui eu coloquei a equação de como a gente consegue encontrar a energia de cada fóton, que é energia igual ao constante de Planck vezes a frequência da radiação. Dessa forma, a gente consegue calcular a quantidade de fótons de luz visível que atingem as plantas, para a gente fazer uma média, quando a gente quer fazer estudos, por exemplo, com sombrite, ou de quanto uma luz, uma radiação, uma luz solar interfere nas plantas, a gente consegue, a partir dessa equação, encontrar a energia de cada fóton e de quanto certinho a planta precisa de luz. E a partir da emissão dessas luzes, né, que é a radiação, essa radiação dos fótons pode chegar de diferentes formas na matéria. E com a depender da matéria, a matéria a gente fala que é um meio, né? Hoje a gente está falando das folhas em geral, por conta que, e caules também entram, por conta que a gente está falando da fotossíntese, mas pode ser qualquer matéria. E dependendo da matéria, a gente vai ter um tipo de interação. Por exemplo, aqui eu coloquei as três possíveis, que é a reflexão, a transmissão e a absorção. A reflexão é quando a matéria, a radiação, ela chega na matéria e ela volta totalmente para o ambiente. Ela não é nada absorvida, não atravessa nem nada. A gente também tem a transmissão, que é quando a radiação ela chega na matéria e ela não fica aqui, ela sai para baixo, né? Atravessa a matéria. Então, existe também esse caso, e aqui eu coloquei como a parte atravessa a folha, porque a planta não consegue absorver toda aquela radiação. Já a gente tem a outra opção, né, de interação, que é a absorção, quando a matéria ela chega na folha e ela é toda absorvida pela folha. E a gente tem uma utilização meio que 100% da radiação que chega, né? A planta ela consegue absorver tudo. E esse tipo de interação que é essencial para as plantas, porque se a planta não consegue absorver a luz, ela não faz o processo da fotossíntese e, consequentemente, não consegue converter a energia luminosa em energia química. E por fim, a gente chega, né, no processo de conversão, de como é convertido a energia luminosa em energia química, que fornece a produção de glicose nas plantas, e através do fenômeno de excitação eletrônica, nos quais os elétrons que foram absorvidos pela clorofila ficam excitados, e ao decorrer desse processo, eles vão mudando para diferentes níveis energéticos mais elevados. Dessa forma, as reações químicas acontecem. Aí a gente tem a produção de ATP e NADPH, que conseguem, em seguinte, fazer a produção de glicose e terminando todo o processo. Foi isso, pessoal. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas e tenha ficado de fácil entendimento aqui no nosso trabalho. Muito obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a irradiação, mais focada na parte dos alimentos. A irradiação de alimentos, ela é uma tecnologia que ela utiliza radiação ionizante, como raios gamas, raios-x ou feixes de elétrons. Ela usa isso para tratar alimentos após a colheita. E o principal objetivo dela é eliminar ou reduzir a presença de micro-organismos, de fungos, de parasitas e de insetos também, que podem causar deteriorização ou até transmitir doenças. É importante destacar também que o alimento irradiado ele não se torna radioativo. A radiação ela apenas atravessa o alimento e age sobre os organismos presentes nele, então danificando seu material genético e impedindo sua reprodução.
Na agronomia, essa tecnologia ela possui uma grande importância devido às perdas do pós-colheita. Então, uma parcela significativa da produção agrícola ela é perdida durante o armazenamento e o transporte por causa da ação dos fungos, das bactérias e dos insetos. Então, a irradiação ela ajuda a reduzir essas perdas, também aumentando a vida útil dos alimentos e preservando a sua qualidade por mais tempo. Outro benefício importante é o controle de pragas agrícolas, que em muitos casos a irradiação ela pode substituir ou complementar tratamentos químicos, que são utilizados para eliminar insetos presentes nas frutas, né, e em grãos e também em outros produtos agrícolas. Então, isso contribui para reduzir o uso de produtos químicos e diminuir o impacto ambiental também. A irradiação, ela também aumenta a segurança alimentar, que ao reduzir a quantidade de micro-organismos nocivos presentes nos alimentos, né, o risco de doenças transmitidas por alimentos contaminados, ele diminui bastante. Então, dessa forma, o consumidor ele recebe um produto mais seguro e com maior qualidade sanitária também. E além disso, essa tecnologia ela favorece as exportações agrícolas. Então, muitos países possuem exigências, né, muito rigorosas relacionadas à presença de pragas e de contaminantes nos alimentos importados. E a utilização da irradiação ela permite que diversos produtos atendam a essas exigências internacionais, ampliando as oportunidades de mercado para os outros produtores. Agora, sobre a sustentabilidade, né, no ponto de vista, a irradiação ela contribui para a redução do desperdício de alimentos. Então, um dos grandes desafios atuais da agricultura mundial é esse, né? Então, ao conservar os produtos por mais tempo, diminui as perdas ao longo da cadeia produtiva, desde a colheita até o consumo final. Agora, a grande pergunta, né? O alimento irradiado, ele faz mal? Então, a gente tem diversos estudos científicos e organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e a Agência Internacional de Energia Atômica, que eles reconhecem que os alimentos irradiados são seguros para o consumo quando o processo é realizado dentro de uma norma estabelecida. Bom, eu sou o Eduardo e eu vou falar sobre a natureza da luz solar e o espectro eletromagnético. Bom, agora eu vou falar sobre a dualidade onda-partícula no campo. A emissão da luz tem uma física, né? E o Sol funciona como se fosse um corpo negro, aproximadamente 5.800 Kelvin, emitindo radiação por fusão nuclear. A dualidade da luz significa que a luz solar ela viaja pelo espaço como se ela fosse uma onda eletromagnética, mas quando ela interage com o planeta, ela interage como se ela fosse uma partícula. Né? Uma partícula é como se fosse um pacote de energia chamado fóton. Né? Nesse tópico, a gente tem uma equação fundamental que é a equação de Planck, né, que ela vai determinar que a energia de cada fóton vai depender diretamente da sua frequência. Né? Além de tudo isso, a gente tem a atmosfera, né, que junto com ela tem a camada de ozônio, que serve como um filtro, que filtra essa radiação ultravioleta, né, os raios UV que a gente fala. Tem também a física da absorção, né? Em relação aos humanos, a gente tem a faixa da RFA, que vai corresponder exatamente ao visível para o ser humano, que é de 400 a 700 nm, né? Onde os fótons eles vão ter a energia exata para excitar os elétrons sem destruir as células. A física da cor, né? As plantas, as folhas das plantas são verdes e não é à toa, né? A clorofila vai absorver os fótons de alta energia, que seria a luz azul, e de baixa energia, que seria o vermelho. E ela vai refletir a de energia intermediária, que é a luz verde, né? Por isso que ela é verde. Quando a gente trata de plantas, a gente tem três fenômenos que acontecem, né? Um deles é a reflexão, que é justamente a luz que vai bater na cutícula e voltar. A absorção, que vai ser a energia absorvida ou retida pelos pigmentos para gerar reações químicas, seria a fotossíntese.
e a transmissão, que é a luz que bate nas folhas de cima e atravessa elas para chegar até o bacheiro da planta, que é a parte de baixo da planta. Bom, o destino da energia solar não é a energia solar que a gente conhece, né, das placas, mas é a energia solar mesmo na lavoura, né? Toda a radiação solar que chega, ela deve se conservar, e se transformar em outras formas de energia, né? Então, nesse tópico a gente tem outros três para apresentar, que seria o fluxo de calor sensível, que é quando a luz solar é convertida em calor, né? Ela vai agitar as moléculas do ar, aumentando a temperatura do ambiente da lavoura, né? O fluxo de calor latente, que é quando a energia solar é utilizada para quebrar as pontes de hidrogênio da água líquida. Isso vai transformar em vapor no processo de evapotranspiração, que é essencial para qualquer planta. E apesar do que a gente acredita, né, o que é transformado em fotossíntese é apenas 5% de toda a energia solar que chega ao campo. O resto vira calor ou evaporação. Quando a gente vai medir, né, a agronomia trabalha com dados, né? Então a gente tem várias formas de medir, né? Um é o índice de área foliar, que é um conceito geométrico, né, demarcado 1 metro quadrado, que vai medir a capacidade de interceptação da luz solar com base na área foliar, área das folhas por metro quadrado do solo, né? A gente tem a lei de Beer-Lambert, que vai explicar a extinção da luz à medida que ela penetra no dossel da cultura, né? As folhas do topo vão receber luz direta, enquanto as de baixo recebem luz atenuada exponencialmente. E a gente tem também sensores de interceptação, que seria o septômetro. É um equipamento físico baseado no efeito fotoelétrico que vai medir quantos fótons estão atravessando as plantas e chegando ao chão. Outro tópico que a gente tem também é o índice de vegetação, que são sensores que estão em satélites, drones, que vão medir a razão entre reflexão da luz vermelha e do infravermelho. Isso vai ajudar a gente a calcular tudo que a gente precisa para saber todos os dados relacionados à luz da lavoura, né? Isso tudo à distância. Hoje vamos falar sobre como a radiação revoluciona a sustentabilidade no campo, através da técnica do inseto estéreo. O desafio da agronomia moderna é produzir mais com menos impacto químico. A técnica surge como uma biotecnologia limpa. Em vez de atacarmos as plantações com defensivos agrícolas, usamos a própria biologia do inseto. É um controle autocida, transformamos a praga no seu próprio agente de controle, né? Então, aí a gente protege a biodiversidade e garantimos alimentos mais saudáveis. Bom, e como funciona essa técnica, né? O processo tem 3 etapas. Primeiro, a gente cria milhões de insetos em biofábricas. Na segunda etapa, entra a peça-chave, que é a radiação. As moscas são expostas a raios gamas em doses precisas. Isso causa mutação nas células germinativas, tornando os machos estéreis, mas mantendo os fortes para competir. Por fim, são liberados, e quando o macho estéril cruza com uma fêmea selvagem, não há descendentes. A população acaba colapsando naturalmente e sem uso de inseticidas ou qualquer defensivo agrícola. Esses resultados no Brasil são realmente muito impressionantes, especialmente no Vale do São Francisco, com a mosca das frutas. Essa técnica é um passaporte para o mercado internacional, já que países do exterior e importadores são rigorosos com resíduos e pragas. Com essa técnica, o produtor reduz custos com venenos, defensivos agrícolas e garante frutos de altíssima qualidade para exportação. É o exemplo perfeito de como a tecnologia nuclear promove um desenvolvimento sustentável, seguro e economicamente viável. Muito obrigado.